Bom, pessoal, agora continuando aqui nossa análise de Paulo, vamos começar com Coríntios, né? A primeira citação que Paulo faz de Coríntios. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, engraçado que ele já se considera salvo, né? É o poder de Deus. Então ele está falando do que aqui no contexto? Da palavra da cruz, do Evangelho. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, Paulo está dizendo que está escrito que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios, ou seja, então ninguém mais ia ser sábio, né? Deus ia destruir a sabedoria deles e aniquilar a inteligência dos inteligentes, né? A troco de que Deus dá inteligência ao homem e depois Deus iria aniquilar, né? Destruir a inteligência dos inteligentes. Então, tecnicamente, todo mundo teria que ser burro, ignorante. Então, meio curioso, né? Aí ele fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Bom, vamos analisar, pessoal. Mais uma vez, Paulo mistura dois trechos de versículos isolados, né, de Isaías. O primeiro é aqui, Isaías 29:14. Eu não vou nem me alongar muito, que não preciso. Isaías fala: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. De quem que Isaías está falando? É dos gentios aqui, que nem os coríntios? Uma comunidade que Paulo está pregando? Não. Isaías está falando aqui, ó, no meio deste povo. Que povo é esse que Isaías está falando aqui? É o povo hebreu, o povo judeu. É para quem Isaías está destinando o oráculo. Então já temos uma problemáticazinha aqui, porque Isaías está falando do povo hebreu e Paulo está falando para os gentios, para os coríntios, dizendo que está escrito em Isaías. Então ele está distorcendo o contexto. Uma obra maravilhosa e um assombro. Então Deus ia fazer uma coisa boa no meio do povo. Então, se Deus ia fazer uma coisa boa no meio do povo, a troca de que Deus ia destruir a inteligência dos inteligentes? Não faz sentido. Aí Isaías continua dizendo: porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. O que é perecerá? Que Deus vai aniquilar a sabedoria dos sábios, que nem Paulo vai entender aqui, ó, e a inteligência dos inteligentes? Não. O que Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías, é que a sabedoria dos sábios passa, porque o sábio morre, mas a sabedoria de Deus permanece para sempre. Então é isso que o profeta está falando, ó. A sabedoria dos sábios perecerá, porque não é eterno. Não tem nada a ver com isso aqui que Paulo está falando, ó. E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então não tem nada a ver com isso aqui de tirar a inteligência dos inteligentes. Inclusive, para quem estuda o paulinismo, que nem eu, é bem provável que Paulo estivesse combatendo seitas que exortavam o conhecimento no primeiro século. Por isso que em algumas epístolas de Paulo a gente vê um ódio à ignorância, quando ele fala assim, por exemplo, a letra mata, ou tem que entender as escrituras espiritualmente, como muitos evangélicos fazem hoje em dia, tá? Mas não é assunto para esse vídeo, é só para citar. Inclusive eu tinha vontade, se eu tivesse mais inscritos, de fazer um curso de paulinismo, que ia ser muito interessante, tá? Aí a segunda parte aqui do versículo, onde ele fala: onde está o sábio, onde está o escriba, não sei o que, ele também toma de Isaías, isolando um trecho, que é Isaías 19, 11 e 12. Eu não preciso nem me alongar muito aqui, que já dá para ver o contexto, ó. Aqui esse oráculo é contra o Egito. Tanto que o versículo 1 de Isaías 19 é aquele que fala assim: Deus vem cavalgando numa nuvem contra o Egito, ou seja, vem juízo. Já mostrei isso no preterismo. Então aqui no versículo 11 e 12 ele fala assim, ó: na verdade são loucos os príncipes de Zoan, que é do Egito. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios? Então de quem que ele está falando aqui, ó? Faraó. Filhos de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Referindo aos sábios do Faraó. Notifiquem-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra quem? Contra o Egito. Então esse aqui é um oráculo contra o Egito. Tá, o capítulo 19 de Isaías é um daqueles oráculos contra as nações, né, que é típico dos profetas. Mas Paulo pega isso daqui que é contra o Egito e ele diz que é como se fosse uma profecia de que Deus iria transformar em loucura a pregação do Evangelho. Por isso que os judeus não aceitariam. Na verdade não tem nada a ver dentro do contexto. Vocês podem ver Isaías 19 inteira aí na Bíblia de vocês, que é contra o Egito. E aqui não tem nada a ver com essa parte aqui das distorções de Paulo. Inclusive um rapaz perguntou o que é DDP, que eu coloco aqui no vídeo. É distorções de Paulo, tá, pessoal? É porque como o título ia ficar muito grande, eu abreviei para dar mais ênfase ao que eu estou falando no vídeo, que nem aqui, ó, incentivo à ignorância. Se eu for escrever tudinho aqui, ó, distorções de Paulo no título, fica muito grande, tá? Mas continuando, isso aqui também não é uma profecia, mas eu achei curioso, né, que aqui Paulo fala um negócio que o Malafaia falou para o Bolsonaro, né, onde ele está se referindo a isso, que é a pregação do Evangelho,
da cruz seria loucura, né, para os judeus e para os gregos, etc. Aí ele fala assim, ó, esse é o paulinismo, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, com todo respeito, esse Deus é um tolo. Quer dizer que existem pessoas sábias que evoluíram, atingiram sabedoria, como por exemplo um Dalai Lama da vida, né, que é um homem sábio. Aí Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. É o mesmo que dizer que Deus escolheu um Henrique Cristo para confundir, por exemplo, um Jesus que era um sábio. Não tem sentido algum. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Também não entendi. Quer dizer, então, que o cristianismo é fraco? Não faz sentido. E Deus escolheu as coisas vis. O que é coisas vis? As coisas malignas, as coisas malévolas deste mundo e as coisas desprezíveis. Ele está dizendo então o quê? Que o cristianismo e os cristãos eram vis e desprezíveis? E as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, se a pessoa for uma pessoa boa, não adianta nada, pessoal, segundo Paulo, porque você não pode se gloriar diante de Deus. É o mesmo que um filho chegar para um pai e falar: ó, pai, eu estudei, tirei nota 10 na prova. Aí o pai fica bravo com o filho, fala: você está se gloriando diante de mim. Isso é o paulinismo. Então você tem que ser uma pessoa vil, desprezível, uma pessoa, um bêbado, um drogado, um prostituto, porque você não pode se gloriar perante Deus. Esse é o paulinismo que todo mundo defende aí. Agora, Paulo falou ali das coisas loucas, né, desse mundo. As coisas loucas para mim está aqui no próprio capítulo 1 de Coríntios, que Paulo fala assim, ó: dou graças a Deus porque a nenhum de vós eu batizei, ó. Eu não batizei nenhum de vocês, pessoal. Dou graças a Deus, tá? Que eu não batizei nenhum de vós. Deixa eu até destacar aqui para vocês verem, ó. Batizei nenhum de vós. Deixa eu até destacar aqui para vocês verem, ó. Se não a Crispe e a Gaio. Tá, então eu não batizei ninguém. Só o Crispe e o Gaio. Para que ninguém diga que foi batizado no meu nome. Ah, eu batizei também a família de Stefanes. Quantos era a família de Stefanes? Não sabemos, mas é uma família inteira. Então Paulo começa agradecendo que não batizou ninguém. Aí ele põe uma exceção de 2 pessoas. Aí ele fala para que ninguém diga que foi batizado em nome dele, mas batizou mais uma família toda. Além destes, eu não sei se batizei algum outro, sabe? Ou seja, pode ter tido mais um grupo de pessoas ou um monte que ele batizou. Ele não sabe. Parece o Bernardo Kister lá na defesa dele lá com o Nando Moura. Eu não sei. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Ou seja, isso para mim é uma coisa louca. É o mesmo que eu falar assim para alguém: olha, sabe aquele segredo terrível que você me contou? Eu não contei ninguém, tá? Só para meu pai e para meus irmãos. Mas eu não contei para ninguém, que eu não sou homem de contar segredo. Exceto para a família ali da minha namorada, eu contei para todos eles, tá? E não sei se eu contei mais para o bairro inteiro, para a torcida do Corinthians, para a torcida do Flamengo, para que ninguém diga que eu não sou um homem que não sabe guardar segredos. É a mesma coisa. Esse é o paulinismo. Isso é uma coisa louca, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Então analisa aí, tire suas conclusões. Paz a todos.